Quero cumprimentar todos com a paz do Senhor. Nós estamos nesta oportunidade para comentar a lição da Escola Dominical da classe dos jovens, lição de número 5, Débora e Baraque, a união para fazer a obra de Deus. É a lição do terceiro trimestre de 2026. A revista tem como tema Fidelidade às Escrituras em oposição à apostasia. Lição de número 5, o texto principal se encontra em Juízes, capítulo 4, versículo 14, a parte A. Então disse Débora a Baraque: levanta-te, porque este é o dia em que o Senhor tem dado a Císera na tua mão. Porventura, o Senhor não saiu diante de ti? Pois bem, vamos lá, só para a gente recapitular, para a gente entender o contexto. O livro dos Juízes começa com a morte de Josué, termina na legislatura de Samuel, engloba um período de 300 a 400 anos. A autoria do livro é incerta, a tradição aponta que foi Samuel, foi escrito no período da monarquia, porque existem 3 passagens dizendo, no livro de Juízes, dizendo, naquela época não havia rei em Israel. Então, quem está escrevendo já no período da monarquia. Não sabemos se foi Davi, na monarquia de Saul, ou de Salomão, ou de outro rei em Israel, certo? Para vocês entenderem o contexto, Josué, vamos começar com Josué, foi o livro onde Deus cumpriu suas promessas na vida do povo de Israel na conquista da terra. Conquista esta que aconteceu através da obediência do povo em relação à sua palavra, a palavra de Deus, obediência ao servo do Senhor, no caso Josué, no caso Moisés. Houve aí união das tribos, houve aí temor ao Senhor, houve aí coragem, como Caleb, como Josué, quando vão lá espionar a terra, houve coragem, houve fé, houve obediência. Houve obediência não só ao Senhor, mas também à liderança, certo? Percebam que a obediência ao Senhor, ela está ligada à obediência à liderança humana, certo? Então agora nós estamos no livro de Juízes. O livro de Juízes vai registrar o fracasso. Então agora nós estamos no livro dos Juízes. O livro dos Juízes vai registrar o fracasso dessa geração que não conseguiu conquistar toda a terra prometida. Tá? Primeiro, Josué não deixou uma liderança. Veja bem, Abraão morreu, veio Isaac. Isaac morreu, veio Jacó. Jacó morreu, vieram os 12 filhos de Israel. Certo? Percebo que a obra, ela não para. Ela continua. Deus sempre vai ter alguém à sua disposição. Então, no caso aqui de Juízes, o que faltou? Primeiro, faltou uma liderança centralizada. Certo? Segundo, o que faltou? Faltou o trabalho do sacerdote e dos levitas. Você não vai encontrar no livro de Josué, primeiramente, a função do sacerdote era ensinar a lei ao povo de Deus. Aí eu pergunto aos senhores, me dá um texto, onde que está no texto em Josué, que enquanto o povo estava conquistando a terra, os sacerdotes estavam ensinando a lei de Deus? Me dá o texto. Não tem um texto. Quantos mil sacerdotes e levitas não havia nessa época ali em Josué? E você não vai encontrar algum texto falando que com a morte de Josué, os sacerdotes e levitas se levantaram e para unir o povo, para trazer uma união do povo. Não, você não vai encontrar isso. Você não vai encontrar
a, os sacerdotes, os levitas ensinando a palavra de Deus ao povo. Você não vai encontrar os sacerdotes e levitas buscando o povo, tentando aproximar o povo para que eles tivessem uma união. Você não vai encontrar isso, certo? Terceiro problema, você vai encontrar que algumas tribos elas deixaram que os povos que moravam ali eles continuassem vivos e continuassem pagando tributos. Percebam que quando Deus falou para Abraão lá, Abraão, eu vou dar terra para você, para os teus descendentes, aí os teus descendentes vão para uma outra terra, vão ficar lá e até a quarta geração. Na quarta geração eles vão voltar para cá. Por quê? Porque a medida dos amorreus não está completamente cheia. Amorreus aqui entende-se que seriam todos os povos que habitavam a terra de Canaã, desculpa, já naquele período, certo? Quer dizer, aqueles povos que já moravam ali, eles eram muito perversos, eles eram povos muito, práticas pecaminosas muito deploráveis, muito horríveis, muita carnificina, e Deus deu esse tempo para eles. Deus não é injusto. Deus deu tempo. Deus falou para Abraão, a quarta geração, ou seja, 400 anos, eles vão voltar para essa terra, porque a medida dos amorreus não está completamente cheia. Então, percebam, eles tiveram todo o tempo do mundo. Então, Deus, ele deu essa oportunidade, deu esse tempo, certo? Eles não se arrependeram, então Israel foi como um instrumento de juízo e de justiça contra esses povos. Não é que o Deus do Antigo Testamento seja maligno, malvado, cruel, não. É por causa do contexto histórico em que aconteciam, certo? Entendam isso, por causa do contexto, numa época de batalhas e guerras. Então era esse o contexto. E muitos desses povos tinham práticas, sacrifícios humanos, práticas sexuais. Era um povo muito, muito perverso. Então, quando eles entram na Terra Prometida, eu não me recordo muito bem, mas eu acredito que lá em Deuteronômio 7 ou 14, tá? Ele fala que quando Israel adentrasse a terra, eles teriam que passar a espada em todo mundo. Por quê? Porque se você... É fácil você copiar os hábitos nocivos de outras pessoas. É fácil. É difícil você copiar os hábitos... como é que eu posso explicar? É mais fácil você ser inclinado ao mal do que inclinado ao bem. É mais fácil você copiar os costumes malignos das pessoas, os costumes maus, perversos das pessoas, do que os costumes bons. Nós não fomos chamados para viver solitários, para ser separados, para viver isolados do resto do mundo. Não é esse o propósito do cristão. O propósito do cristão é ser luz no mundo. Então, o cristão ele precisa brilhar, mas ao mesmo tempo ele tem que se manter afastado dessas práticas pecaminosas. Eu posso ter amigos de outras denominações, de outras religiões? Eu posso. Mas ao mesmo tempo eu tenho que ter um limite, até esse ponto aqui. Se eu estou numa roda de amigos que eles começam a tratar de assuntos pesados, de baixo calão, o que eu tenho que fazer? Pedir licença e me retirar. Então, houve esses problemas, certo? Os povos que habitavam ali, alguns deles tinham uma tecnologia militar superior à dos israelitas. Então, o que os israelitas tinham que fazer? Dobrar o joelho, orar, pedir direção de Deus, pedir misericórdia do Senhor e Deus entrar com providência. Eles não lutaram pela terra,
eles não lutaram, eles deixaram a desejar, eles não. A terra era deles, eles tinham a obrigação de tomar posse, só que eles não fizeram isso. E como consequência, eles acabaram deixando aqueles povos vivos, pagando tributos a Israel e com certeza acabaram se relacionando com eles. E, pois bem, então percebam que Israel, assim como nós precisamos, ou seja, eles foram chamados, né, para fazer a diferença. E eles precisavam o quê? Escolher a fidelidade ao Senhor. Por quê? Porque quando você não é fiel ao Senhor, você pode muitas das vezes perder a tua identidade. Percebam que no cristianismo existe um monte de proibição. Só que esse monte de proibição, ele tem um propósito por trás de tudo isso, é para que você tenha um estilo de vida inteligente e seguro. Você tem a tua identidade. Israel foi chamado para fazer a diferença. Eles acabaram se associando com povos de outros povos. E eles começaram a perder essa essência, esse propósito, essa identidade, certo? Eu sei que falar sobre fidelidade nos nossos tempos é difícil, é complicado. Quando você não é fiel, você perde. Que você não tem uma visão. Você perde, por exemplo, Daniel, ele estava em Judá, ele foi levado para a Babilônia e ele permaneceu fiel. José, no Egito, foi a mesma coisa. Então, percebam que quando você permanece fiel, você não perde a sua identidade, porque a gente vive num mundo em que nós somos cobrados, né? As pessoas, os jovens principalmente, eles sofrem muita cobrança da internet, questão de sexualidade, questão de relacionamentos. Então, se você não tem essa fidelidade ao Senhor, você perde a tua identidade, certo? Outra coisa também, a questão da fidelidade. No caso da fidelidade, por exemplo, existem amigos, pessoas que vão te ajudar na carreira certa, vão ajudar você nessa carreira, nessa vida. E quando você perde essa fidelidade, você perde essa direção de Deus. E você precisa, no mundo pós-moderno, você precisa dessa direção de Deus para que você faça escolhas que venham a glorificar o nome do Senhor e venham a trazer a edificação no reino de Deus nessa terra. O problema é que quando você deixa de ser fiel, você perde essa direção e você acaba se corrompendo, certo? Falando sobre fidelidade, né? Eu falei sobre Daniel, eu falei sobre José, eu falei sobre, também tem a Ruth, né? Que permaneceu fiel. Então, ser fiel ao Senhor, de que forma? No uso do tempo, quanto de tempo que eu dedico às coisas ao Senhor, eu faço meu devocional. Ser fiel no trabalho, ser fiel no meu trabalho. Como é que eu faço para ser fiel no trabalho? É você fazendo um trabalho excepcional, excelente, mesmo que o teu patrão não esteja olhando. Como é que eu sou fiel ao Senhor na escola? É você não colando, é você não fazendo plágio, é você estudando, se dedicando. Como é que eu faço para ser
fiel no uso das tecnologias. É você prestar atenção no que você ouve, no que você vê, no que você assiste, certo? Então, percebam que a fidelidade ao Senhor, ela é muito importante, certo? Então, veja bem, falando sobre liderança, qual que é o papel do líder, né? O primeiro papel, no caso, né, a liderança ali, seria um modelo de discipulado. Veja lá em 1 Timóteo 4,12, né, que o líder ele tem que ser ele tem que ser o exemplo, né? O comportamento dele tem que validar a mensagem do evangelho, né? Qual o segundo propósito de um líder? No caso Débora, no caso de Baraque, é o que está lá em 1 Pedro 5,2, né? Pastoreia o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Ou seja, a função de um líder, ela é blindar a mente dos jovens contra padrões que desagradam ao Senhor. O terceiro papel de uma liderança, no caso Baraque, no caso Débora, seria ensinar a verdade com relevância. Lá em Tito capítulo 2, no seu ensino mostre integridade. Ou seja, você pegar a teologia, você pegar essa teologia, quando você vai estudar teologia, você pega essa teologia e transforma ela em ferramentas práticas, certo? Esse é um dos papéis da liderança. É você estudar, você reter conhecimento e pegar esse conhecimento e aplicar primeiramente na tua vida e também você usar de ferramentas pedagógicas para que essa aplicação ela possa acontecer na vida dos jovens, certo? Então, falando sobre liderança, claro que na Bíblia Sagrada, quando a gente fala de liderança, é interessante que a maioria das pessoas que Deus usou eram pessoas que não tinham capacidade técnica, não eram doutores, não eram especialistas. Moisés, por exemplo, ele era pesado em palavras. Alguns falam que ele era gago, mas não tem nada a ver no contexto. O fato é que ele não tinha uma boa oratória. Gideão, né? Nós vamos falar em lições posteriores sobre Gideão, que ele era uma pessoa insegura. Raabe, que era uma prostituta cananita, né? Deus usou ela para guardar a vida daqueles dois espias. Davi, né? O caçula, né? Que estava lá como pastor do ovelha, ele se tornou um dos maiores reis de Israel. Saulo de Tarso, que era fariseu, que era perseguidor de crente, e se tornou um dos maiores teólogos, um dos maiores personagens do Novo Testamento, do cristianismo. Pedro, né? Pedro, pescador impulsivo, né? Ele era uma pessoa que não se controlava, e queria queria resolver tudo do jeito dele. Então percebam que Deus usou pessoas improváveis. Você vai ver ali no livro dos Juízes que esses juízes, eles não eram doutores, especialistas, né? Eles eram pessoas improváveis. Nós, por exemplo, temos o Eude, que era canhoto. Alguns textos nos dão a entender que ele tinha alguma deficiência na mão direita. Mas isso não abalou. Tanto que ele construiu uma espada de praticamente um punhal com 45 centímetros de tamanho, certo? Então percebo que na lição de hoje nós estamos falando sobre unidade, união, certo? Quando a gente olha na natureza, a gente percebe que existe uma união, certo? As formigas, as abelhas, existe uma união entre elas. Os cupins, lobos,
elefantes, golfinhos. Você percebe que na natureza existe essa união. Existem espécies, né, que elas vivem em grupos. E elas conseguem se sobreviver por causa dessa união. Vários desses animais são exemplos para nós. Uma formiga, como o cupim, abelhas. Pode ver que a abelha tem... Cada abelha tem alguns tipos de abelha, tem a rainha, tem as formigas. Cada formiga tem um trabalho, né? Cada ela tem o trabalho dela ali dentro do formigueiro, ali dentro da colmeia, ali dentro, no caso dos lobos, ali dentro da alcateia. Então, cada um deles tem uma função. Percebam, senhores, que, por exemplo, nós temos o nosso corpo. Nosso corpo é o maior exemplo de união. Você tem... Cada órgão tem uma função. Cada órgão tem uma função. Mas se você tirar um, vai fazer falta. Então, o olho não é mais importante que o coração. Perceba que cada órgão tem uma importância. Cada órgão tem uma função. O rim é importante? Sim. O sangue é importante? Sim. O estômago é importante? Sim. E percebam que há um entrelaçamento, há uma unidade entre eles. Um não vive sem o outro. Há uma unidade. Eles fazem o trabalho, cada um seu trabalho, mas juntos eles têm uma união, eles fazem um trabalho só. Claro que cada um tem a sua função. Imagine se o coração quisesse trabalhar de acordo com a sua vontade. Imagine se os olhos quisessem trabalhar de acordo com a sua vontade. Que bagunça que seria, certo? Então, assim, por que a gente precisa dessa união? A gente precisa dessa união, primeiro, por proteção mútua. O jovem, ele enfrenta muita pressão social. É muita cobrança, muita exigência. Então, o jovem precisa dessa união, certo? Para que essa união sirva como um escudo protetor. Por que o jovem precisa dessa união? Seu crescimento acelerado. Compartilhar dúvida, experiência, oração. Eu vou orar por você, irmão. Eu vou te dar um conselho, vou te ajudar em oração. É tão importante essa união porque você compartilha e faz com que essas pessoas aprendam, elas cheguem no amadurecimento da fé mais rápido. Que elas cresçam no amadurecimento, que elas se amadureçam na presença do Senhor. Por que a união ela é importante? Porque isso vai trazer um impacto muito grande. Uma mocidade unida, ela vai trazer outros jovens que se sentem sozinhos. Isso vai trazer isso vai trazer um impacto tão grande na vida de outras pessoas. Porque quando eles se unem, ele vai acabar atraindo outros jovens. Você vê que tem jovens hoje que estão aí sozinhos pelo mundo, praticamente, né? O pai não quer saber do filho, a mãe também não quer, e muitos jovens se sentem aí abandonados. E também, né, por que a gente precisa dessa união? Porque é tão ruim você se sentir sozinho, é tão ruim ser sozinho, é tão ruim você se sente sozinho. Você pode ver que as pessoas acabam, muitas das vezes, perdendo a vida, entrando em depressão. Por quê? Porque elas se sentem sozinhas. E é nessa solidão que a pessoa acaba tendo depressão, acaba ceifando a sua própria vida. Então é importante essa união, né? Como eu falei para vocês,
o próprio Deus ali em Salmo 133, é bom, agradável que os irmãos vivam em união. Então Deus, ele tem prazer que os jovens se unam. Até porque a Trindade é o Pai, o Filho e o Espírito Santo ali, vivendo entre eles ali, de modo, né, único, uma união entre eles, certo? E percebam também lá em 1 Coríntios 12, Paulo falando sobre a igreja como um corpo, certo? O funcionamento da igreja como um corpo. Assim como nós temos vários órgãos, nós temos vários órgãos trabalhando dentro de um corpo, certo? Então, percebam também que há uma importância dessa união na obra do Senhor. Veja, por exemplo, quando você assiste lá o filme dos Vingadores, né? O que aconteceria, desculpa, se o Homem de Ferro tentasse lutar sozinho? O que aconteceria se o Superman lá da Liga da Justiça tentasse lutar sozinho? O que aconteceria se o Charles Xavier tentasse lutar sozinho? Então, percebo que há necessidade de uma união. Ninguém vence, ninguém faz as coisas sozinho. Por mais que você seja inteligente, por mais que você tenha suas habilidades, ninguém consegue fazer tudo ao mesmo tempo. Percebam, reparem, os senhores, que num bairro você vai encontrar padaria, você vai encontrar restaurante, você vai encontrar conveniência, você vai encontrar material de construção, aviário. Ninguém consegue ser tudo ao mesmo tempo. Você tem um restaurante que trabalha com marmita, você tem um restaurante que trabalha com marmita vegana, com marmita saudável. Você tem um restaurante que trabalha com comida japonesa, com comida chinesa, tailandesa, japonesa, italiana, francesa. Então, não tem assim uma pessoa que faça tudo. É impossível. Então, percebam que Débora é uma profetisa. Baraque é um militar. Mas lá no final, é uma mulher que vai, por intermédio de uma mulher, no caso Jael, que vai trazer a vitória ao povo de Israel, graças ao Senhor. Então percebam que na presença de Deus, todos nós somos importantes. Deus não faz acepção de pessoas. Não, ele não faz. Só que cada um tem um dom, cada um tem uma função, cada um tem um recurso, cada um faz alguma coisa no reino de Deus. Por exemplo, assim, você gosta de fazer banner para os cultos de... Nós gostamos de fazer banner para o culto de jovens. Tem gente que gosta de ajudar na limpeza. Tem gente que gosta de ajudar na oferta. Tem gente que gosta de ficar na porta recepcionando. Então você não vai encontrar uma pessoa que faça tudo. Não existe esse tipo de pessoa. Você vai encontrar pessoas, cada pessoa, ela tem uma função, ela tem um chamado, ela tem uma vocação. Né? Tem pessoa que sabe ensinar, tem pessoa que sabe te motivar, tem pessoa que sabe ajuda na limpeza, o outro ajuda na porta, o outro ajuda na oferta. Então, percebam que, por mais que Débora fosse profetisa, Baraque fosse um general, Jael fosse uma mulher, né, que aparece na história ali, percebam que no final, Deus concede a vitória na vida do povo de Israel.
A gente não precisa brigar. Os dons foram dados não para que a gente competisse na casa do Senhor, né? O porteiro não é mais importante que quem vai trabalhar na frente da mocidade. Não tem um trabalho melhor, um trabalho pior. Não tem um trabalho mais importante, menos importante na obra do Senhor. Até um copo com água, você tem o teu galardão, você receberá o seu galardão. A gente olha para o tamanho da obra que a gente está fazendo. Não, Deus olha a maneira, o coração, a maneira como você faz. Se você pede para Deus, se você pede para Deus um dom, se você pede para Deus te abençoar na obra para que você se apareça, para que você cresça, Deus não vai te abençoar. Deus não vai abençoar você desse jeito. Se você quer algum dom, se você quer que Deus te use na palavra, na profecia, na revelação, para que você cresça, para que você fique famoso, Deus não vai operar na tua vida dessa forma, não. É para que o nome dele seja glorificado. Você precisa, em primeiro lugar, vamos lá. O que você vai falar na classe? O que você vai entender? Qual que é o meu dom? Qual que é o meu talento? No que eu sou bom? Eu sou bom para ensinar. Ok, então eu vou estudar a palavra do Senhor. Eu sou bom para ficar na recepção. Eu sou bom para criar banner para convidar as pessoas para o culto. Então, cada um tem uma função. Aí, a partir daí, eu vou procurar fazer esse trabalho da melhor maneira. Porque há um texto lá em Colossenses, tudo que você fizer, faça como se fosse para Deus. Certo? Mesmo que seja um trabalho pequeno. Mesmo que seja um trabalho simples. O que você faz no reino de Deus fica registrado na memória do Senhor. A recompensa não vem do homem, vem do Senhor. Por mais que ninguém esteja vendo. Por mais que ninguém esteja olhando. A recompensa vem do Senhor. Então, a obra é do Senhor. Eu vou pedir para Deus um dom. Eu vou pedir para Deus recursos para que eu estude a palavra, para que eu faça o meu melhor, para que o reino de Deus cresça e o nome do Senhor venha a ser glorificado. Então, primeiramente, eu tenho que entender o meu lugar no reino. É para ensinar? É para evangelizar? É para ajudar na assistência social? Cada um tem um trabalho. Eu também tenho que respeitar o trabalho do meu irmão. Assim como Débora respeitou o trabalho de Baraque, Baraque respeitou o trabalho de Débora. Cada um tem um trabalho, cada um tem uma função diferente. Então eu tenho que entender isso, eu tenho que respeitar. E eu não tenho que competir. Eu tenho que ficar competindo em departamento A com departamento C, o líder A do líder C. Não tenho que usar isso para competir, eu tenho que usar isso em favor da obra do Senhor. E outra coisa também, percebo, falando sobre Eude, né, e sobre Sangar. Eude, pelo que o texto fala, nos dá a entender, alguns textos nos dão a entender que ele tinha deficiência na mão direita. Então ele era canhoto. Ele construiu sua arma, uma arma de 45 centímetros, um punhal. Por outro lado, Sangar, ele tinha uma ferramenta rústica usada na agricultura, um aguilhão. Era tipo uma vara de madeira com uma ponta de ferro, usada na agricultura, na pecuária também. Então, quer dizer, o camarada fez uma arma, o outro usou uma arma que ele tinha, certo? Davi, quando vai lutar com o gigante, ele vai com uma funda. Moisés, quando está na frente do Mar Vermelho, o que Deus pergunta para Moisés? O que você tem na mão? Eu tenho um cajado.
Aquela mulher, quando lá em profeta Eliseu, quando o marido morre, e ela vai chorar ao profeta. O marido morreu, ficaram dívidas, né? E o que o profeta falou? O que você tem em casa? Ah, eu não tenho nada, só a única coisa que eu tenho lá é uma botija com um pouco de azeite, ou seja, uma botija com um pouco de azeite. E o que o profeta falou? Vai lá, pega vaso emprestado, pega bacia, vaso emprestado, né? E aí aconteceu o quê? O milagre da multiplicação daquele azeite. Então, para Deus não basta ter uma ferramenta grande, excelente, não. Tanto que basta ter o quê? A disponibilidade, a disposição de você ser usado por Deus a sua obra. Tanto que quando Davi vai lutar contra o Golias, antes disso, Saul vai emprestar sua armadura a Davi. Davi vai usar, ele não se dá bem com a armadura, ele vai ao campo de batalha simplesmente com a fé no Senhor e com uma funda, porque aquela era a ferramenta dele. Eu sou chamado para pregar. Eu vou pregar a maneira que eu aprendi. Eu gosto de pregar nesse jeito calmo, nesse jeito tranquilo. Tem gente que prega fazendo barulho, amém. Tem gente que vai pregar contando história do dia a dia, amém. Tem gente que vai pregar falando difícil, amém. Cada um tem um jeito, cada um tem uma maneira de expor. Eu preciso respeitar. Tem gente que vai pregar, começa a contar situação engraçada na família, na igreja. Tem gente que vai pregar, é mais sério. Tem gente que vai pregar, ele chama atenção, ele repreende, ele exorta. Então, cada um tem um jeito, certo? Cada um tem uma maneira. Existe um pastor Marco Feliciano? Existe. Não existe dois pastor Marco Feliciano. Não existe dois missionários R.R. Soares. Não existe dois pastores de Castro Akayama. Cada um tem um dom, cada um tem um jeito, cada um tem uma habilidade. E tudo isso, se for levado para fazer a obra do Senhor, a obra do Senhor vai crescer, vai prosperar e o nome do Senhor vai ser glorificado. Então percebam que a Débora era profetisa, Baraque era o general. Mas no final, o que aconteceu? O comandante lá do Cananita fugiu, foi se esconder lá na tenda de uma mulher. E, para resumir a história, aquela mulher deu um leite coalhado para ele dormiu. Ela pegou uma estaca e bateu na cabeça do rapaz. Ele apagou de vez, para todo sempre. Apagou de vez, né? Então percebam que cada um é importante para Deus. A gente não pode desprezar o trabalho das pessoas, por menor que seja, por maior que seja, por menor que seja, ainda que ninguém esteja vendo. A gente não pode desprezar. Cada um tem uma função, cada um tem um chamado, tem uma habilidade. É no tempo certo, é no tempo de Deus. Entendeu? Cada um tem um jeito, uma maneira de pregar, de falar, de agir. Nós temos que respeitar essa diversidade. Nós temos que respeitar o nosso momento, o nosso tempo, o tempo dos outros. Falar, de pregar, mas também entender que existe o tempo do louvor, o momento da palavra, o momento das ofertas, o momento da oração, o momento da recepção. Existe o momento certo. Nós temos que respeitar cada um com a sua habilidade, a maneira como ele faz, como ele prega, como ele canta, como ele ensina. Tem um momento que você entra na igreja, a pessoa te aborda, te cumprimenta, termina o culto, o jovem que vai pregar, o jovem que vai ensinar, o jovem que vai ofertar, o que vai fazer a leitura do texto, o que vai fazer a leitura dos avisos.
cada um tem uma função, cada um tem o seu momento, cada um tem o seu tempo. Percebam que cada um tem o seu tempo. A obra não vai parar. Ela sempre vai estar continuando ali. Ou seja, você não é o rei da cocada preta, não. Você não é a rainha da cocada preta. Deus sempre tem alguém disponível para fazer sua vontade. Quer um exemplo melhor que isso? É o profeta Elias. Quem que era o profeta Elias? Ele era um dos moradores de Tisbe, que ficava na região de Gileade, fora do território de Israel. Ele não era israelita. Ele morava em Tisbe, que por muitos historiadores e estudiosos ficava na região de Gileade, fora do território de Israel. E foi chamado por Deus. Por quê? Porque é a obra de Deus. É a obra de Deus. Nós estamos numa época em que as pessoas querem competir por causa de status. As pessoas querem brigar por cargo, brigar por oportunidade, querem falar mais que todo mundo, querem fazer mais que todo mundo, mas elas se esquecem que a obra é do Senhor. Então, para concluir essa aula, o que nós temos que entender? Primeiro, quem nos capacita é o Espírito Santo. Quem nos capacita é o Espírito Santo. É o Espírito que ensina, é o Espírito que guia, que fala, que clama, que intercede. É Ele que capacita. Segundo, qual a minha habilidade, qual o meu dom, qual o meu talento? Que modo eu posso usar esse dom, esse talento na obra do Senhor? Terceiro, entender que cada um tem um chamado, cada um tem uma função, cada um tem um trabalho dentro da obra do Senhor. Quarto, respeitar o trabalho de cada um, respeitar o momento de cada um. Você foi chamado para louvar? Louve. Você foi chamado para tirar oferta? Tire oferta. Você foi chamado para testemunhar? Testemunhe. Mas não queira revelar, cantar, pregar, profetizar, fazer tudo numa pancada só. Isso é uma falta de respeito muito grande com as pessoas da igreja. Cada um deveria respeitar a sua função, o seu tempo na obra do Senhor. E outra, entender que nós não estamos competindo por cargo, por posição. Não, na obra de Deus não existe isso. Nós deveríamos entender que, por mais que Débora é uma profetisa e Baraque é um general, foi uma mulher, através de uma mulher, que Deus deu a vitória ao povo de Israel. Uma mulher que não estava, sabe Deus como, acho que não estava no script do Baraque, nem no script da Débora. Mas ela apareceu, o Císera foi lá, foi se refugiar, foi se esconder lá na tenda dela e ela aproveitou a oportunidade. Então, outra coisa também é você aproveitar a oportunidade. Outra coisa é você estar preparado para as oportunidades, né? O Jael, né? O Jael matou o Císera, que era comandante de guerra, pegou, não sei o nome daquilo lá, e cravou uma estaca, e cravou no crânio, na cabeça do general, lá do Císera, que era o general cananita. Então, o que a gente tem que aprender? Aprender a estar preparado. Estar preparado porque a gente não sabe o dia de amanhã. Esteja preparado, mesmo que não te chame, mesmo que não te dê oportunidade. Esteja preparado. E sempre, esteja orando, estudando a Bíblia. Sempre esteja obedecendo aos pastores, obedecendo à liderança. É mandamento do Senhor nós reconhecer a importância da liderança e obedecer, se sujeitar a ela. Mesmo que você não goste, mesmo que ela não seja referência, um exemplo, mas Deus deu essa liderança, essa autoridade, para que haja uma organização.
Mesmo que você não goste do teu presidente, do teu prefeito, do teu professor, do teu pai, do teu pastor, precisa respeitar essa liderança. Ele foi dado por Deus para ter uma organização. Precisa ter essa liderança. A nossa sociedade hoje, eles querem destruir o papel da liderança. Isso vai acarretar o quê? No final, uma bagunça. Então, precisa respeitar a liderança, certo? E sempre esteja preparado para oportunidades. Sempre esteja preparado para as oportunidades. Sempre. Estude, leia, ore, jejue. Sempre esteja pronto para responder a todos de modo com mansidão a cada um que perguntar de vocês sobre a sua fé. Sempre esteja pronto. Esteja orando, esteja jejuando, esteja estudando a Bíblia. Está em dúvida em alguma questão? Pergunte aos pastores, pergunte ao professor. Não deixe essa oportunidade passar. Para a primeira oportunidade, fale do amor de Deus, questione, pergunte, faça pergunta, irmão, eu não entendi a ciência. Sempre aproveite essa oportunidade. Amém? Então, para finalizar aqui, né, nós queremos agradecer aos irmãos que nos tiveram a oportunidade de assistir nesse vídeo e que esta aula possa ser uma aula de bênção e vitória na sua vida. Amém? Deus abençoe vocês em nome de Jesus.